Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, vou deixar ele aqui em cima, nós indagamos por que essa solução não é correta? Porque quando eu penso no problema, quantos números pares de 4 algarismos distintos existem, isso não dá a solução correta. Já queria chamar a atenção que quando for número par e um dos algarismos a serem escolhidos for o zero, ele é o problema. E vamos ver por quê. Se, ao falar de 4 algarismos, o seu conjunto de amostra não envolvesse o zero, você poderia pensar de uma forma similar a essa. Mas, como eu não estou restringindo os algarismos, estou pensando em todas as possibilidades, ele é o problema. Vamos ver por quê. Imagine que você queira fazer um número de 4 algarismos. Esse número é par. E você escolha para o último algarismo exatamente o zero. Vamos supor que você escolheu o zero. Então, se você escolheu o zero para o último, quantas possibilidades tem para o último dígito? Uma só, que é o zero. Não confunda, tá? Aqui é escolher o zero, por isso eu coloquei zero entre aspas. E aqui é o número de possibilidades. Como eu fixei o zero, né? Eu estou colocando uma possibilidade para ele, porque eu escolhi ele. Agora, para o primeiro número, para o primeiro dígito, para o primeiro algarismo deste número, concorda que você poderia escolher qualquer um dos outros 9? Porque não pode ter repetição, né? Então você tem 10 para usar, não pode ser o zero, então beleza. Você teria 9 possibilidades para usar. 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Agora, e se você, ao invés do zero, tivesse escolhido não o zero para terminar, tivesse escolhido qualquer um dos outros pares, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, tivesse escolhido qualquer um deles. Vamos pensar que você tivesse escolhido, por exemplo, 8. Tá bom? Quantas possibilidades para o último? Você está começando com 8, está terminando com 8, né? Então uma só. Te pergunto, quantas possibilidades para o primeiro dígito? Pensa comigo, são 10 algarismos, né? Não pode ser o 8 por uma questão de repetição. Mas também não pode ser um cara, que eu quero um número de 4 algarismos. Não pode ser o 0. Então, na verdade, dos 10 que eu tinha para usar, não pode ser o 8, mas também não pode ser o 0. Então, são 8 possibilidades restantes. Opa! Ué, mas para o primeiro dígito são 8 possibilidades ou são 9? Depende se você terminar com 0 ou não. E aí, nesse depende se você terminar com 0 ou não, o 0 é problemático. Porque se você terminar com 0, a quantidade de possibilidades para o primeiro é 9. Se você não terminar com 0, a quantidade de possibilidades para o primeiro dígito são 8. É 8, né? Então o 0 é um problema. Então, toda vez que for números pares e a possibilidade de algarismos abrangir os zeros, você vai ter que lembrar que o 0 é problemático. E o que eu faço então, professor? Separa em 2 casos, que é justamente um dos princípios da análise combinatória que a gente chama de princípio aditivo. Tá complicado, tem algum problema em resolver num caso só, você quebra em casos. No caso, eu vou quebrar em 2, que é justamente por conta do problema. O primeiro caso, com 0 no final. E o segundo caso, sem o 0 no final. E esses 2 casos vão dar conta do problema, que é justamente com 0 no final é terminando em 0. E sem 0 no final é terminando em 2, 4, 6 ou 8. Então, ao invés de fazer numa tacada só, eu estou fragmentando o meu problema em 2 casos. Haverão outros exercícios de análise combinatória que vai ter que ser 3 casos, 4 casos. E por que princípio aditivo?
Porque você quebra em casos, vai achar uma quantidade de possibilidades para o primeiro, uma quantidade de possibilidades para o segundo, e no final o que você faz? Soma os casos, né? Porque isso é o princípio aditivo. Bora lá? E como que a gente vai sentindo isso? A gente vai vendo os casos necessários, conforme nós vamos fazer os exercícios. Por isso, a necessidade de fazer bastante exercício para pegar essas nuances. Toda vez que for problemático um caso só, você quebra em 2 ou mais. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos pensar no caso 1. Os números pares com 4 algarismos distintos, mas que necessariamente terminam em 0. Então, se termina em 0, para o último dígito só tem uma possibilidade. E pela nossa discussão, o primeiro dígito são 9 possibilidades. Por quê? Seriam 10 inicialmente, mas o 0 não pode entrar, ficam 9. Para o segundo dígito, para o segundo algarismo aqui, né, para a segunda casa, eu tinha 10 para usar. 10 algarismos. Não pode ser o 0, não pode ser o que eu comecei. Então, dos 10 que eu tinha para usar, desconto 2, sobram 8. E aqui que número fica? Faz o vídeo, tenta fazer. Dos 10 que eu tinha para usar, não pode ser o 0, não pode ser o algarismo que eu usei aqui, também não pode ser o algarismo que eu vou ter usado aqui, porque são distintos. Então, dos 10 eu desconto 3, sobram 7. Fazendo o produto desses números, utilizando o PFC, 9 vezes 8 vezes 7, 504. O que esse número significa? Que existem 504 números pares de 4 algarismos distintos que terminam em 0. Por exemplo, esse é um deles, né? 4 algarismos distintos, par que termina em 0. Um número par que termina em 0. Agora, no segundo caso, nós vamos pensar sem 0 no final. E pensar sem 0 no final é pensar em terminar em 2, 4, 6 ou 8. Então a estrutura vai ser a mesma, ó. 4 tomadas de decisões, 4 dígitos a serem escolhidos. Vou começar com o problema, que é ser par. Mas é ser par com algumas restrições. Eu só posso usar 2, 4, 6 ou 8, porque o 0 eu quebrei em outro caso. Então, quantas possibilidades para o último dígito para ser par? 4. Né? Beleza. Agora, pensa comigo. O primeiro dígito não pode ser 0 de forma nenhuma. Porque ficaria um número, talvez, de 3 algarismos. Né? Eu quero um número de 4. Então, 0 não pode começar. Também não pode começar um dos algarismos pares que eu vou ter escolhido na última posição. Por exemplo, o 6. Então, não poderia ser 0, não poderia ser 6. Dos 10 que eu tenho para usar, eu desconto 2 possibilidades. Sobra 8. Aqui o 0 retorna para a brincadeira. Então, eu tenho 10 para usar. Algarismos. Só que não vai poder ser o que eu usei na primeira posição. Também não vai poder ser o que eu usei na última posição. Então, dos 10, desconta 2, sobram 8. E aqui, quanto que seria? Dá uma pensada. Não são 10? Eu já não vou ter usado 1, 2, 3 algarismos distintos? Então, dos 10, desconta 3, sobram 7. Pelo PFC, fazendo o produto disso, 8 vezes 8, vezes 7, vezes 4. 1.792. Utilizando o princípio aditivo, como eu quebrei em 2 casos, a quantidade de números pares de 4 algarismos distintos vai ser a soma disso. 504 mais 1.792. E essa soma, 2.000, sem surpresa, né? 296. Esse seria o jeito correto de fazer esse exercício se fosse par e uma das possibilidades fosse o 0. Eu não conseguiria fazer num caso só, a menos que eu pensasse com aquela estratégia. O total e tira o que eu não quero. O total e tira ímpar. Agora, pensando num caso só, eu não conseguiria
deveria quebrar em 2 casos e usar o princípio aditivo. Nós proporemos mais exercícios sobre isso ao longo do canal, ao longo dessa playlist. Espero que vocês tenham entendido a justificativa, gostado e até os próximos vídeos de análise combinatória. Valeu!